Senhor esteja convosco. Ele está. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidados para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois esses poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a corrida pelos primeiros lugares está presente na sociedade de hoje de uma forma muito viva. E é uma competição que não se trata apenas de uma concorrência sadia. Nós vemos competições que fazem com que as pessoas se encham de ódio e assim gerem conflito entre elas. O Evangelho de hoje, bem como as outras leituras, vão apresentar um outro caminho, o caminho da humildade e da gratuidade. A virtude da humildade é agradável a Deus, e ela também é admirada pelas pessoas quando é verdadeira, é genuína, não a falsa humildade. A humildade verdadeira é reconhecer a nossa pequenez diante da grandiosidade de Deus. E também é demonstrada na forma como nós tratamos as pessoas. A humildade não pode ser aparência. A humildade é uma postura e ela se revela através das atitudes. Dentro do nosso vocabulário, da nossa maneira de nos expressarmos no Brasil, normalmente quando a gente fala que alguém é humilde, na maioria das vezes nós estamos nos referindo à condição social da pessoa. Quando ela tem poucos recursos, está vivendo uma situação de necessidade, não é? De pobreza. Mas a humildade não é isso. A humildade não tem a ver com classe social, porque um rico pode ser orgulhoso e um pobre também. Da mesma forma que o rico pode ser humilde e o pobre pode ser humilde. A palavra de Deus hoje fala que para o orgulhoso não existe o remédio, para o mal do orgulhoso não há remédio, porque há uma planta de pecado enraizada dentro dele. A gente sabe muito bem que
há determinadas espécies de mato, ou algumas plantas, que não adianta você arrancar só o que está por cima da terra, porque a raiz ainda fica, depois ela brota de novo. Não adianta você querer apenas eliminar aquilo que aparece, existe algo que está enraizado. Assim também, o orgulho não pode ser confundido com parecer, aliás, me corrijo, a humildade não pode parecer simplesmente através de coisas externas, não é? Quando existe ainda o orgulho lá no fundo do coração da pessoa. Então, para ser humilde, a gente tem que ter a coragem de arrancar essa raiz do orgulho de querer ter sempre a razão, de ser teimoso até no erro, e às vezes até ficar apontando o erro do outro para que esse erro pareça maior do que o próprio, não é? De maneira que a gente se sinta um pouco mais aliviado, ou a gente tente convencer os outros, até quando a gente sabe que a gente está errado. Quantos orgulhos se apoderam de nós, tal como uma raiz, não é, que já se alastrou no nosso ser. A humildade é ter a capacidade de reconhecer que muitas das vezes nós precisamos deixar esse tipo de falas e atitudes. Esta sim é agradável ao coração de Deus. E hoje Jesus está diante de um jantar na casa de um fariseu, no Evangelho, e enquanto as pessoas observam a Jesus, ele também nota que muitos que estão ali correm para ter os primeiros lugares na mesa. São pessoas que querem visibilidade, querem status, querem privilégios. E Jesus então propõe uma parábola. E essa parábola tem duas partes. A primeira dela, Jesus fala sobre alguém que vai para uma festa de casamento e quando se senta nos primeiros lugares, corre o risco de ouvir do dono da festa: olha, esse lugar já pertence a outra pessoa. E assim, ele fica envergonhado diante de todos. Jesus então recomenda: vá para o último lugar. Daí, pode acontecer que o dono da festa diga: amigo, vem para a frente. Isso vai ser um motivo de honra para você diante das pessoas. Não pensemos que Jesus está simplesmente falando de sentar no primeiro banco, nos primeiros lugares. Não se trata disso, não é um lugar físico, mas é querer se sobrepor aos outros, é querer estar acima dos outros. Alguém pode se sentar à frente por uma série de razões, talvez para enxergar melhor, para não se distrair, para ouvir melhor. Mas o estar aqui à frente procurando os primeiros lugares é aquela atitude de quem quer sempre tomar vantagem, de quem quer se colocar sempre como superior dos outros, de quem não aceita outra função que não seja aquela de mandar. Até um líder, que é aquele que dá as coordenadas, tem que ser humilde para ser um líder verdadeiramente. Permitam-me voltar à primeira leitura, porque todas as leituras estão muito bem conectadas, estão interligadas. Diz assim o livro do Eclesiástico, quis dizer: na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante de Deus. Então quem consegue uma função, um patamar mais elevado, tem mais motivo ainda para ser humilde. E principalmente quem veio de baixo e agora está numa posição mais elevada. A grande contradição acontece quando alguém que talvez tenha passado por humilhações ao vir de baixo, quando está em cima, faz a mesma coisa, humilha os outros e trata os outros como inferiores. Aí que está o orgulho que se revela. Então a humildade é justamente fazer aquilo que nos cabe, saber
o nosso papel, o nosso lugar. Jesus ainda vai falar na segunda parte da parábola sobre os convidados. Se Jesus, na primeira parte, fala sobre a humildade, agora ele vai falar sobre a gratuidade. Ele diz, quando você fizer um jantar, um almoço, não convide as pessoas de quem você gosta simplesmente, dos seus vizinhos ricos, porque essas pessoas podem te retribuir também com um jantar. Ao contrário, convida os pobres, os coxos, os cegos, ou seja, os marginalizados. Jesus não está falando simplesmente de uma refeição. Jesus está falando da capacidade de nós oferecermos sem esperarmos em troca. É a gratuidade. É claro que isso também se aplica a uma refeição, a uma comemoração. Como é bonito quando algumas pessoas, ao comemorar o seu aniversário, fazem questão de ir a algum lugar onde talvez as pessoas não recebam tantas visitas. O lar de idosos, uma casa de abrigo de crianças, ou ainda uma obra que acolhe pessoas com deficiência física ou intelectual, e ali faz festa com aquelas pessoas. Em outros casos, nós vemos pessoas que até comemoram o seu aniversário, mas elas propõem para os convidados que presente deve ser uma colaboração para alguma entidade, para alguma obra. São exemplos, né? Mas o Senhor não está falando simplesmente de um jantar e de um almoço. Ele está falando sobre a atitude do cristão. Quando nós fazemos algo por alguém, nós sabemos que essa pessoa pode nos retribuir, não tem nada de mais nisso, porque a simpatia já acontece ali, não é? Existe reciprocidade. O passo maior a ser dado é quando você dá para alguém que não pode te retribuir. E quando isso acontece, meu irmão e minha irmã, e essa pessoa te diz que Deus lhe pague, quando ela não pode de fato te devolver, não é? Tenha certeza, a bênção de Deus é abundante na tua vida, porque se aquela pessoa só pode te oferecer um que Deus te abençoe, que Deus te pague, é o Senhor de tudo que vai te retribuir. É claro que ninguém deve fazer as coisas para conseguir retribuição de Deus, e nem mesmo para se sentir superior a uma pessoa, colocando-se numa atitude de quem agora, né, está dando, porque a pessoa não tem nada, como se ela não tivesse nada para oferecer. Quando essa pessoa te diz que Deus lhe pague, ela está te oferecendo algo que é infinitamente maior do que ela poderia oferecer em troca daquilo que você dá. Então aí está a verdadeira gratuidade. Mesmo não fazendo para receber, Deus é tão generoso que Ele nos dá muito mais. É preciso ter um coração mais humilde. É preciso exercitar a gratuidade. Porque Deus é assim conosco. Deus, na sua imensa humildade, desce da sua glória, do seu poder, para esta terra, pisa o nosso chão, participa da nossa vida. É isso que Jesus faz, mesmo sem precisar. A humildade, Ele vem até nós. Ele desce. E a gratuidade, a graça de Deus não tem preço. Ela é de graça. Que tudo isso nos inspire, amados irmãos, a também aprender a descer. Quando a gente tem este olhar de mais humildade, Deus nos eleva. É promessa dele. Os humilhados serão exaltados. Quando nós fazemos esse exercício de gratuidade, as comportas do céu se abrem, porque Deus, Ele nunca vai se deixar vencer na sua graça, que é extremamente generosa. Humildade e gratuidade são as virtudes que Deus convida a cada um de nós a praticar, para que cada vez mais nos assemelhemos a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.